a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus estejam com cada coração. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Todo-Poderoso, acolhidos em amor, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para desfrutarmos de um tempo de bênçãos, de um tempo de comunhão, de um tempo de paz e profunda edificação espiritual, ao qual vamos adentrando em espírito e em verdade, neste que é o quarto domingo do tempo litúrgico da Quaresma, um período norteado pela cor roxa que recobre os paramentos, as vestes litúrgicas e evoca a realidade da contrição, por ser este um período em que a Igreja vai se preparando para a celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a festa da Páscoa cristã. É também este o Domingo do Bom Pastor, norteado pelo Salmo de número 23, que ocupa um lugar especial na liturgia e que nos inspira a cantar. Cantemos, pois, o Bom Pastor, cântico de número 151 do Inário Novo Cântico, que entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heinz e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Neste mesmo espírito, nesta atmosfera de adoração, de louvor, vamos bendizer a Deus fazendo-o em oração. Feche os seus olhos, corações unidos, volvemos ao Senhor as nossas atenções, os nossos pensamentos e falamos com Ele, dizendo-lhe assim: Senhor Deus, Pai bendito, em Tua santa presença nos vemos uma vez mais congregados. Isto é obra da Tua graça, do Teu favor para conosco, pois providenciaste este tempo, este lugar, esta circunstância, esta ocasião, com vistas a nos abençoar, pois és Deus benigno,
misericordioso, cuja natureza é o amor, e de amor estão eivados todos os seus gestos para conosco. Assim, adentrando a tua santa presença e trazendo nos lábios um canto que exalta a tua glória e o teu agir, nós te ensejamos a adoração e o louvor, que tão somente a ti são devidos e que tão somente a ti nós tributamos. Pois és o Deus único, assim te confessamos, e o Deus das nossas vidas, o bom pastor que tem cuidado de nós, que nos tem dirigido a pastagens verdejantes, a águas de descanso, que tem trazido refrigério às nossas almas, mesmo quando a realidade do mundo parece converter-se em árido deserto. E mesmo nos momentos mais agudos, quando nos vemos a atravessar vales escuros e profundos, de sombra e morte, mesmo ali não tememos mal algum e continuamos a louvar-te e a exaltar-te na certeza que temos de que tu estás conosco e de que na tua vara, no teu cajado, ó bom pastor, há consolação e conforto para as nossas almas. Bendito seja o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus da Igreja. Assim nós oramos, em o nome de Jesus Cristo, o bendito Salvador. Amém. É um momento muito maravilhoso. Nós acabamos de louvar ao Senhor e agora iremos ler a sua palavra. E ela se encontra no Salmo de número 23, um salmo conhecido por todos nós. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O salmo que nós acabamos de ler, ele no seu primeiro versículo diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é tão extraordinário que nada nos falta. E algo que é imprescindível para todos nós é salvação em Jesus Cristo. Nós que padecemos do mal do pecado, nós que falhamos e erramos tantas vezes, temos em Jesus salvação. E Deus nos providenciou isso por amor. Por isso, neste momento, eu e você fecharemos os nossos olhos e se você puder ajoelhar-se, faça isso. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, confesse seus pecados ao Senhor, na certeza que esse Deus que nos dá tudo o que precisamos, também nos dá perdão e misericórdia. Faça isso. Ore comigo. Senhor, mais uma vez, estamos diante da Tua augusta presença. Presença essa majestosa, presença de Deus Criador de todas as coisas. Reconhecemos, Senhor, que diante de Ti somos pequeninos demais, falhos demais, pecadores demais. Mas a Tua palavra nos mostra um Deus de amor, de graça e misericórdia, que mesmo sendo o Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, aquele que tem todo o poder em suas mãos, ouve a nossa oração e nos ama. Por isso, ao confessarmos os nossos pecados com um coração triste por termos falhado, por termos pecado contra Ti, vem como um bálsamo sobre nós a Tua graça e o Teu perdão. Por isso nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por Teu amor infinito, um amor
que não pode ser medido e não pode ser comprado. Um amor que é nos dado por graça e de graça. Te agradecemos, Pai, pelo perdão, pela misericórdia e pelo amor. Ainda assim, ó Pai, diante de Ti, nós também colocamos as nossas súplicas, as nossas dificuldades, os planos que temos, os problemas que enfrentamos. O Senhor sempre está conosco. Por isso, ó Pai, ao colocarmos diante de Ti essas questões, temos o coração cheio de fé, pois Tu és Deus de cuidado, de amor. Como diz o Salmo, o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Te agradecemos por tudo. Ainda te suplicamos por aqueles que sofrem, pelos desvalidos, pelos aqueles que passam por dificuldades, Senhor Deus, e muitas vezes ainda não Te conhecem, não podem confiar em Ti, porque se deixam levar por outras coisas. Tende misericórdia deles, que eles Te conheçam através de Jesus Cristo. É a oração que Te fazemos, no nome bendito e santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nesse mesmo espírito, sabedores de que Deus, o nosso pastor, tem derramado perdão e graça sobre cada um de nós, nós cantaremos o hino O Bom Pastor, que se encontra no nosso hinário de número 109, sobre a condução da maestrina Helen Heisley, acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Quantas bênçãos, dízias, quantas são? Eis o desafio proposto nos versos de uma antiga canção. Seríamos nós capazes de listar, de enumerar tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, em favor do seu povo?
É certo que esta é uma tarefa irrealizável. Afinal, o nosso Deus é aquele que criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou e desde então jamais deixou de trabalhar em favor da sua criação. E diz-nos ainda o salmista que não dorme e nem cochila, o guarda de Israel. Incontáveis são as suas bênçãos, as graças que temos recolhido das suas dadivosas mãos e que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco. Qualquer tentativa de nossa parte será sempre insuficiente, diminuta face à grandeza do seu agir. Mas ainda assim, na liturgia da igreja, o próprio Deus nos enseja uma oportunidade para expressarmos a nossa gratidão e para reafirmarmos o nosso compromisso, a nossa fidelidade para com a causa do reino que é seu. Este é o momento do ofertório e você é convidado a tomar parte nele conosco e desfrutar deste privilégio que é servirmos a igreja, inclusive com os nossos bens. Você pode participar deste ato utilizando-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça o seu depósito, Pix, transferência, tudo da forma mais prática e segura. O mais importante, participe e seja você uma bênção na vida de muitos, como o Senhor, por certo, é uma bênção na sua vida também. Vamos orar e suplicar a consagração do Todo-Poderoso sobre os recursos que encaminhamos aos cuidados da igreja. Feche os seus olhos, falemos com Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te agradecemos, porque é um grande privilégio podermos tomar parte neste mover no ato do ofertório. É, por certo, muito especial nos sabermos assim envolvidos nesta obra que é tua e a qual nos chamaste por amor, por graça, misericórdia. Nós te suplicamos, Senhor, que continues a nos abençoar e que não nos permita jamais um coração endurecido. Que tenhamos sempre um coração voluntarioso, generoso, dedicado e que em nosso seio esteja sempre firmada a certeza de que maior é a alegria de dar do que receber. Abençoa, Senhor, os dízimos e as ofertas que colocamos sob os cuidados desta igreja local, para que nas tuas mãos estes bens venham a multiplicar-se e esses recursos sejam relevantes no avanço da causa do teu reino, aqui neste bairro onde nos puseste e aonde mais nos dirigir o teu Santo Espírito. Sê com cada ofertante, com cada dizimista e que em seus lares esteja sempre presente aquilo que é sinal do teu favor, o sustento cotidiano, que nada jamais lhes falte e que tenham sempre olhos espirituais para reconhecer o teu agir e bendizer-te por ele. Esta é a nossa oração e oramos com alegria, dedicados, orando no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador bendito. Amém. O Senhor se deleitará em ti. Promessa de graça. Composição de Mark Reis, cantada nas vozes do coro Aideia Moraes, sob a direção da maestrina Helen Heisler, com o acompanhamento primoroso da pianista e organista Gisele Santana e a dedicada edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Em espírito de oração, acolhamos essa palavra em nossos corações. Dando louvores a Deus.
É chegado o momento de ouvirmos a voz do Senhor. E para isso, nós abriremos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 5 a 18. Evangelho de João, no Novo Testamento, o quarto Evangelho, capítulo 4, dos versículos 5 a 18, e diz assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Palavra da salvação, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente pensa num lugar desértico, vem logo à nossa mente a escassez de água. É algo quase que latente. Nós pensamos em deserto, falta de água. E às vezes isso parece uma realidade um pouco distante, principalmente quando lemos alguns textos bíblicos que nos fazem referência a isso. Mas não está tão distante de nós. Nós temos dias aqui na cidade onde, por exemplo, falta-nos água. Vai haver algum tipo de manutenção, abriu algum vazamento, fecha tudo e nós temos falta d'água. Às vezes lá no condomínio, o síndico avisa: olha, dia tal não teremos água. Isso já não mexe conosco, a gente já fica preocupado: olha, tem que se organizar porque não terá água tal dia. A água é essencial à vida. A água é algo que todos nós precisamos. Se você precisa beber água, os médicos hoje te recomendam: olha, bebe pelo menos tanto de água que você precisa. Hoje há aplicativos que ficam te mostrando que horas você precisa tomar um pouco de água. Água é imprescindível, água é necessária. Nós estamos falando de um tempo onde não havia essas comodidades que nós temos hoje. Toda a encanação que nós temos, uma empresa que trabalha só com isso, facilidade de ir ao supermercado e comprar a água que você precisa. Estamos falando de um tempo onde essas coisas não acontecem. Jesus está com sede. Jesus vai para um lugar, está em Samaria, chega numa cidade chamada Sicar e ele quer água. A Palestina, nós sabemos que ela é, assim, tanto quanto escassa de água. Nós temos, por exemplo, Israel, que trabalha muito com a dessalinização de água do mar, pois não há muito água doce, não há muita água doce por lá. E a água é imprescindível a todos, é imprescindível à vida. E Jesus está falando de água, um elemento importante para todos, um elemento necessário à vida, uma bênção para todos nós. O texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus à beira de um poço, sedento. E seus discípulos não estão por perto, e ele precisa se dirigir a uma mulher samaritana. E o texto é muito claro, ela fica espantada. Ora, sendo esse homem judeu, por que ele fala comigo? Há uma divergência entre ambos, judeus e samaritanos. Isso não é novo, é antigo, desde o século VIII isso acontece. Judeus e samaritanos trilharam caminhos diferentes. Os samaritanos se miscigenaram mais, sincretizaram mais as religiões do lugar e se afastaram daquilo que
os judeus tinham como verdade. E aí há essa disputa, há essa dificuldade de convivência. Em outros textos do Evangelho, você verá isso refletido. E essa mulher, ela é estranha demais, afinal de contas, ela é mulher, numa condição social da época, onde os homens não se dirigiam às mulheres que não fossem suas mulheres ou de suas famílias. Ele é um estranho, e ele se dirige àquela mulher. E claro, isso causa a ela espanto. Ela pensa, ué, mas esse homem está me pedindo água. Como é que ele conversa comigo tão facilmente, tão despretensiosamente, como se fôssemos conhecidos? E Jesus vai lhe falar, olha, se você soubesse quem está lhe pedindo água, você atenderia na hora e ainda faria o contrário, lhe pediria água também. E ela não entende muito bem isso, olha, mas você não tem nenhuma vasilha com que possa tirar água do poço, afinal de contas o poço é fundo. Ele fala, não, de mim jorra água viva. E ela não entende muito bem, e ela pensa que Jesus está desqualificando aquele poço, que é um poço histórico, vindo já do patriarca Jacó. E ela vai dizer, olha, você está dizendo que a sua água é melhor do que desse poço, um poço que o Jacó fez para nós, onde ele e seus filhos beberam água, e até mesmo as suas criações. Sim, Jesus tem algo melhor a dar. E nesse diálogo entre Jesus e essa mulher, ela vai entender, pouco que ligeiramente, e ela quer fazer um teste. Ela vai dizer lá no versículo 15, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela está pensando numa água que é a que temos. Água que você abre a torneira e ela jorra. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma água diferente, melhor, uma água que jorra vida e vida eterna. E ela, a princípio, não entende isso. E Jesus mostra que ele é diferente, que essa oferta é diferente, ao dizer a ela o que se passava na sua vida. Aquele que sonda os corações sabe o que se passa. E ele vai dizer, olha, bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que contigo está agora não é teu marido. Jesus, aquele que conhece a todos, que sonda os corações, nos faz uma oferta de água viva, de vida abundante. É sobre isso que nós refletiremos nesta manhã. Como você percebeu, o texto que nós acabamos de ler, ele é um diálogo entre Jesus e essa mulher, e isso acontece em torno do elemento água, que, como você sabe, é imprescindível para a vida. Eu quero ressaltar apenas alguns aspectos desse texto. A primeira coisa que eu quero pensar com você é que aquela mulher precisa ir diariamente buscar água ao poço. E todos precisavam fazer isso num tempo onde não havia essa comodidade que nós temos de abrir a torneira e a água cair. Isso precisa ser um ritual diário, cotidiano, voltar ao poço, pegar a água, beber água, sentir sede. Coisas que são finitas e passageiras. Às vezes na nossa vida nós não nos damos conta que às vezes damos valor demais às coisas que passam, que vêm e que vão, que não são eternas, que são finitas. Temos dificuldade em entender que problemas vêm e vão, temos dificuldade em entender que algumas coisas na vida têm um certo tempo e depois essas coisas se acabará. E não entendemos que nós devemos gastar as nossas energias naquilo que é eterno. Aquela mulher ainda não tinha entendido isso. Tanto que ela vai falar para Jesus, ora, será que a sua água é melhor do que essa água que eu tiro do poço de Jacó, nosso pai? Ela não entendeu isso. Ela não entendeu essa diferença entre a água que Jesus oferecia, que era fonte de água viva e que tocava a eternidade, e a água que ela precisava beber, que ela teria sede novamente e que precisaria retornar ao poço, tantas vezes fosse preciso. Na nossa caminhada, nessa jornada nessa terra, nós perdemos de vista, às vezes, as coisas eternas, aquilo que nós precisamos cultivar e que são permanentes. Muitas coisas são transitórias na nossa vida.
Você quer um carro, ele é bom hoje, é do ano, mas daqui a pouco ele é velho e você vai pensar no próximo. A sua roupa, você vai usá-la por algum tempo e daqui a pouco você vai trocar. Você vai fazer muitas coisas por algum tempo e outras vão acabar. Você entra na faculdade, termina um curso e vai seguir em frente. Vale a pena, claro, se dedicar a essas coisas. Não é errado se dedicar ao estudo, se dedicar ao trabalho, se dedicar a tantas outras coisas. Mas nós precisamos saber que todas essas coisas vão passar. E é preciso ter em mente aquilo que fica, aquilo que não é transitório, pelo contrário, é permanente. Aí eu quero lhe chamar a atenção para outra coisa. Essa água que Jesus oferece, quem a bebe não tem mais sede. E isso é um ponto interessante. Quando a gente vive num mundo de transitoriedade, de coisas que passam, de efemérides, algo que se apresenta diante de nós como absoluto, como que resolve, que é perene, que é eterno, deve nos chamar a atenção. Aquela mulher, a princípio, não conseguiu compreender essa diferença. E Jesus vai falar, olha, se você soubesse o que eu tenho a lhe oferecer, você ficaria espantado e você falaria, eu quero dessa água. A água que Jesus oferece é algo eterno. É algo que muda a nossa existência para todo sempre. Não somente para essa jornada terrena, mas também para que seguiremos após a morte. E nós precisamos pensar nisso. Ora, nós servimos a um Deus, Criador de todas as coisas, e que nos ama muito. Mas o nosso pecado, a nossa dificuldade, as nossas falhas, limitam esse contato com o Criador. E Jesus Cristo é esse elo que vai nos unir a Deus e vai fazer com que possamos viver juntos e caminhar nesta terra visando a eternidade. A Bíblia nos ensina que Deus não muda, que sobre Ele não há sombra alguma de variação. E que esse Deus imutável e eterno, Ele nos dá a oportunidade de viver a eternidade. E isso através de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer àquela mulher, olha, se você soubesse o que eu estou falando, se você entendesse o que eu estou querendo lhe dizer, você se interessaria por isso. Eu estou te falando exatamente isso. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar a sua existência. Diante dos problemas que a vida traz, muitas dificuldades, complexidades, Jesus é aquele que traz para nós a perenidade, a certeza de algo que é eterno, a certeza de algo que não muda. O amor de Jesus por nós, por exemplo, é tão extraordinário que Jesus se deu no Calvário em nosso lugar. Não poupou-se, não teve dificuldade em falar, eu me darei, por amor a nós. De forma cabal, mudou a história da humanidade. Somos agora filhos de Deus. E é necessário pensar nas coisas eternas. Tudo neste mundo um dia passará. Os bens que possuímos, as relações que temos, tudo um dia ficará para trás. Mas se tivermos Jesus em nosso coração, viveremos a eternidade com Ele. E Jesus te conhece. E ainda assim Ele te oferta vida. É o que acontece com essa mulher. Jesus vai falar, olha, você quer dessa água? Vai lá, chama o teu marido e venha, que eu vou lhe dar. E ela vai responder, não tenho marido, Jesus. E Jesus, conhecedor dos mistérios do coração, Ele vai falar, olha, bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aqui nós podemos ver mais uma prova do amor de Deus. Jesus, conhecedor da vida daquela mulher, sondando-lhe o coração, sabendo os mistérios de sua alma, sabe que ela vive numa condição que não é a melhor. Mas Ele não se importa com isso. Ele não lhe retira a oferta, Ele não se emudece, Ele não interrompe o diálogo, Ele não a julga, Ele não faz nada disso. Ele reconhece a sua condição e a sua oferta se mantém. E isso é extraordinário. Pense consigo mesmo.
você cheio de mazelas, problemas, dificuldades, lutando até mesmo para fazer a vontade de Deus e ainda assim falhando, porque essa é a nossa realidade. Somos falhos, pecadores, mas ainda assim o convite de Jesus de nos dar água viva e abundante permanece sobre nós. Isso é maravilhoso, é graça sobre graça. É mais uma prova desse amor insondável que recebemos. Misericórdia sobre nós. Então se você tem dificuldades, às vezes você pensa, mas eu sou tão errado, eu faço tantas coisas, estou vivendo numa condição tal que Deus não vai se importar com o que eu preciso, não vai ouvir a minha oração. Eu lhe digo com verdade, você está enganado. Jesus lhe quer assim mesmo. Ele continua lhe oferecendo água viva, água eterna, água perene, que mudará toda a sua condição, toda e qualquer situação, bastando apenas que você queira receber esta água. É maravilhoso servir a um Jesus como esse Jesus extraordinário, que sabe das nossas dificuldades, sabe que temos problemas, em que em algum momento a gente vai errar, mas que ainda assim Ele estará lá por nós, segurando a nossa mão, nos abençoando e cuidando de nós. Lembro-me de um outro episódio do Evangelho, daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Ela é levada até Jesus, é jogada à frente dele, e as pessoas estão esperando o julgamento, que era terrível, era o apedrejamento. E Jesus calmamente vai dizer: aquele que não estiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquelas pessoas não foram capazes de fazer o que queriam. Jesus retoma um diálogo com ela e fala: olha, onde estão os teus acusadores? Não estão mais aqui. Não te julgaram e eu não te julgo. Vá e não peques mais. Esta é a oferta de Jesus para cada um de nós. Nós podemos receber essa água viva e seguir em frente, caminhando, buscando viver a sua vontade, caminhar nos seus caminhos, seguir a palavra de Deus. E assim nós seremos felizes. E a eternidade estará diante de nós. Deus te abençoe. Na semana que passou entre os dias 9, quinta-feira, e 11 de março, sábado, o Presbitério do Rio de Janeiro esteve realizando a sua 158ª reunião ordinária, um encontro anual mediante o qual o concílio faz o balanço das suas atividades e traça também rumos para o ano conciliar que começa então. Nesta última reunião estivemos ali juntos, tanto eu quanto o pastor reverendo Euler Clayton e o nosso distinto representante, o presbítero Paulo Mendes, envolvidos em todos os trabalhos do presbitério. E tivemos ainda a alegria de receber designações especiais para tarefas muito especiais também. Continuo exercendo a função de secretário executivo junto à mesa diretora do concílio e cumulando também a função de secretário presbiterial de música para um novo mandato. Reverendo Euler Clayton foi designado relator da junta missionária do nosso presbitério. Estará ali com outros irmãos acompanhando os esforços de revitalização em igrejas do nosso concílio que passam por esse processo. E o nosso irmão presbítero Paulo Mendes de Oliveira Júnior foi eleito primeiro secretário do concílio. Está também agora na mesa diretora participando dos trabalhos da chamada comissão executiva. Muitos privilégios, muitas oportunidades de serviço, muita responsabilidade sobre os nossos ombros. E nós agradecemos a Deus por permitir à Igreja Presbiteriana de Copacabana continuar desempenhando este papel de relevância na esfera deste histórico concílio. E rogamos à Igreja que esteja sempre intercedendo por nós para que tudo façamos em todo o tempo, com muito brio e qualidade, a serviço da causa do reino de Deus e para a bênção de muitos. No próximo sábado, dia 25 de março, às 3 horas da tarde,
aqui na nossa igreja, viveremos um momento muito especial na companhia da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina. É dia de reunião plenária da SAF Copacabana e todas as mulheres estão convidadas, se não convocadas, a comparecer e participar desta programação. Teremos um momento devocional muito precioso, no qual contaremos com a presença e a participação, como pregador especialmente convidado, do seminarista Lucas Feitosa Bezerra. Ele é candidato ao Sagrado Ministério pelo Presbitério do Rio de Janeiro, é aluno do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Ashbel Green Simonton e é atualmente tutelado pelo Reverendo Anderson Dias de Abreu, atuando, portanto, na Igreja Presbiteriana da Tijuca. Também teremos toda a parte administrativa e uma rica programação que envolve as atividades desenvolvidas pela nossa SAF, aqui no âmbito da nossa igreja local e em muitas outras frentes, às quais o Senhor tem enviado nossas valorosas auxiliadores. E os homens estão também convidados e são bem-vindos a participar deste momento, pois, por certo, sairão com as mãos cheias das bênçãos espirituais que o Senhor tem para derramar no meio de nós. Anote para não esquecer, o encontro é presencial e acontece no próximo sábado, dia 25 de março, às 3 horas da tarde, aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Entrada pela nossa lateral, na Rua Paula Freitas, número 69, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Eu estarei aqui e eu espero por você. Hoje, neste domingo, nós temos um evento muito especial aqui na igreja. Será o almoço de aniversário do nosso pastor, Reverendo José Mirabô. Os convites já foram todos esgotados e daqui a pouco nós nos reuniremos para poder participar com comunhão e gratidão por essa data tão especial. Deus continue cuidando do nosso pastor e derramando sobre ele bênçãos sem medida. Eu te convido agora a fechar os seus olhos para orarmos juntos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, também chamada de Pai Nosso. Feche seus olhos e vamos orar juntos esta oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.